Estamos aqui no Hospital Med, maior feira de saúde do Norte e Nordeste, que acontece no Centro de Convenções do Pernambuco, aqui em Olinda, dentro da Vida 60 Mais Expo, onde o Hub Longevidade coordena a área de exposições. Estamos muito felizes e recebendo aqui a Marília Duque. Marília, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui, né, na primeira de muitas edições, né, dessa feira e do Hub que está aqui lindamente. Estou adorando, obrigada. Obrigada, Marília. Marília está à frente de uma iniciativa muito importante no Brasil, que é o Laboratório de Nova Longevidade da Ashoka. Marília tem uma trajetória muito respeitada na área de longevidade como pesquisadora, então é um dos grandes nomes da área de longevidade no Brasil. Então vai ser muito importante a gente ouvir o que a Marília, a percepção da Marília, tanto sobre este movimento que nós estamos iniciando hoje, inaugurando. Existem outros importantes movimentos no Norte e Nordeste de longevidade, mas a gente considera que estar aqui hoje dentro de uma feira de saúde é algo muito marcante, muito relevante. Então a gente quer ouvir um pouco a Marília, a visão e a percepção sua sobre este movimento nestes 3 dias aqui no Hospital Med. Bom, primeiro é uma grande alegria estar aqui, porque um dos desafios que a gente, né, que eu tenho, né, dependendo da sua história de vida, dependendo do lugar, do território onde você está, então estar aqui, né, no Nordeste está sendo um aprendizado. Eu vi você falar também muito, né, vim aqui para ouvir, vim aqui para aprender, e eu aprendi muitas narrativas diferentes aqui durante a feira, muitos outros olhares sobre como que se fala de velhice, e está sendo um aprendizado muito grande. Na minha pesquisa também falo muito isso, né? Eu não posso falar de todas as pessoas idosas, eu posso falar das pessoas idosas que eu estudei, né? Que foi num universo em São Paulo, em um bairro de classe média. Mas uma coisa que eu aprendi com elas e que é muito interessante, você está falando da gente estar com o nascer, né, de uma feira, de um congresso de envelhecimento, de longevidade, dentro de uma feira de saúde. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi na minha pesquisa é que a pessoa idosa não quer ser saudável. A pessoa idosa quer ser livre. Mas ela já entendeu que para ela ser livre, para ela poder dizer o que ela quer, para ela exercitar o direito dela de ir e vir, para ela poder consumir, fazer escolhas, ela tem que estar com autonomia. Então, isso foi um aprendizado que eu tive. E às vezes as pessoas vêm perguntar, né, falar, não, porque a pessoa idosa, ela tem essa necessidade de saúde, como é que eu comunico, como é que eu não comunico? Eu falo, a primeira coisa que a pessoa idosa quer ouvir é que as coisas estão sendo feitas para empoderá-las, para elas se manterem livres, se manterem autônomas, se manterem agentes de quem elas são. Então, acho que é essa a importância de estar numa feira de saúde. É também levantando um pouco essa bandeira que dentro desse universo de saúde existe um campo de longevidade que não é sobre doença, que é sobre outros direitos, outras possibilidades, que quando a gente fala em envelhecer com dignidade, não é só envelhecer com ausência de doença, é envelhecer com uma série, né, de direitos e de poderes, né, que a saúde proporciona. Exatamente, muito importante sua fala, Marília, e eu tenho sido repetitiva, né, quando eu falo do percentual de pessoas idosas, de pessoas 60 mais no Brasil com comorbidades, né, uma taxa, segundo o DIEESE, 58% dos brasileiros 60 mais têm comorbidades. E isso, além do impacto no sistema público de saúde, no sistema privado de saúde, há um grande impacto na qualidade de vida, porque uma pessoa aos 60 tem hoje a perspectiva de viver 70, 80, 90, 100. Então isso é uma dádiva, mas por outro lado, muito importante o que você disse, a saúde precede a liberdade. A gente pode falar isso? Sim, sim. Muito. E eu acho que a educação precede a saúde, né? Eu acho que se a gente for colocar assim, os passinhos que a gente precisa dar, eu acho que a educação para ser saudável, para poder ser saudável, é uma coisa muito importante, que passa pela educação das pessoas desde o dia que a gente nasce. Imagina quão interessante seria se nas escolas a gente já tivesse, né, como bem preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa, né, tivesse um currículo falando sobre envelhecimento,
né? Isso ajuda não só a pessoa nas escolhas e no processo próprio de envelhecimento, mas no entendimento do envelhecimento das pessoas que a cercam, né? Como que elas podem ser apoio, como que elas podem trocar, uma ensina, a outra aprende, todas cuidam, né? Então, acho que a educação é um ponto muito importante. A educação para a saúde, nossa, indivíduo, mas educação para a saúde focada em longevidade dos próprios profissionais de saúde, que precisam entender que são outras necessidades, já que a gente vai viver tanto, a gente precisa se preparar para isso. Então, saúde é educação, muito fortemente, né? E isso foi interessante, porque no mapeamento que a gente fez no laboratório, a principal barreira que apareceu para que a gente tenha uma sociedade saudável, equitativa, com as pessoas com possibilidade e oportunidades de envelhecer participando e contribuindo, é a questão da educação. E a educação em diferentes âmbitos. Tanto essa educação para você se informar e poder tomar boas decisões, quanto a educação voltada para uma cultura da longevidade, quanto do outro lado do profissional de saúde, né? Uma educação para essa formação desse profissional. Então, uma educação no sentido do aprendizado ao longo da vida, que vai desencadear tantos benefícios, né, ao longo do envelhecimento. A gente tem aqui vários exemplos, né, na feira a gente estava ali ouvindo, né, a geração X+, a importância de você se manter aprendendo, para você se manter parte, se manter contribuindo para a sociedade que você participa. Sem dúvida, e o mapeamento, ele traz uma nova perspectiva, né? É o Brasil enxergando com mais clareza as iniciativas que hoje nós temos. Então, o trabalho que vocês realizaram, junto com a Fundação Ashoka, junto com o Instituto Beja, o Instituto Itaú e o Itaú Viver Mais, nos dão um olhar ampliado sobre o movimento da longevidade no Brasil. Fala um pouquinho mais, Marília, como foi esse estudo, os achados? Esse estudo foi um presente, eu acho, porque eu sempre tive uma dúvida, assim, né? Eu fiz meu doutorado, 4 anos de pesquisa de campo em São Paulo, né? Moro em São Paulo, mas eu sempre ficava olhando e falava, gente, o Brasil é um mundo, né? E eu tenho certeza que está todo mundo, de alguma forma, pensando em alguma maneira de reinventar o modo como a gente está envelhecendo, né? E o mapeamento, ele trouxe um pouco essa primeira, né? Vamos dizer assim, o nosso primeiro tatear sobre o território nacional, e que já foi muito significativo. A gente chegou a 403 iniciativas de todos os setores. A gente mapeou tanto iniciativa privada, governo, organizações da sociedade civil, academia, produtores de conteúdo que são tão importantes para essa mudança de narrativa e de modelo mental que a gente precisa, né, para mudar o modo como a gente envelhece. E foi muito legal que a gente conseguiu chegar em todos os estados. Tiveram só 2 estados que não participaram, mas assim, a maioria desses estados estão ali, e com iniciativas belíssimas, assim, belíssimas, maduras, a grande maioria, mais de 50%, se eu não salvo engano, 60 e pouquinhos por cento, com mais de 5 anos de atuação, salvo engano, 48% já tendo atingido mais de 1.000 pessoas diretamente. Então, a gente não só viu que tem muita gente fazendo, mas como existe já uma certa maturidade em cima de quem está ali, né? E muitas inovações, a gente também mapeou algumas startups, né? Então, foi uma grande descoberta de que existe um ecossistema de inovação. E agora tem os outros desafios, né? Tudo bem, a gente já tem uma ideia, né, do que está sendo feito. Agora, como que a gente conecta tudo isso e como que a gente amplifica esse impacto, né, para que a gente possa ir transformando. Um estudo excepcional, a gente recomenda. O título do estudo é o Ecossistema de... Mapeamento do Ecossistema de Inovação Social em Longevidade, e está no site www.labnovalongevidade.org. lab.longevidade.org. Eu recomendo.
É uma referência hoje para quem está pesquisando a área de longevidade, para quem quer empreender, para quem já está empreendendo na área de longevidade, gerando conteúdo. Então, e a gente ficou muito feliz e agradecidos porque a Mastercare, o Hub Longevidade e o Conacare estão no estudo. Sim. Muito obrigada, viu, por essa... Foi muito importante, só agradecer agora aqui publicamente, né? A gente ouviu 17 pessoas-chave do ecossistema e você, né, sem dúvida, está entre elas. Então, foi muito bacana, assim, aprender também com essas pessoas e conseguir também uma ajuda inovadora da pesquisa, que foi trazer uma inteligência artificial especialista em longevidade, que a gente treinou, para conseguir pegar essas 17 entrevistas e também trazer insights que são devolvidos para o ecossistema já como um aprendizado coletivo, né? Então, a entrevista sua traz muitos insights nessa parte de saúde, do cuidado, de como que a gente cuida junto, quem que vai cuidar de quem e como que a gente capacita para o cuidado, né? Então, eu queria já te agradecer também. Muito obrigada, foi muito especial participar, uma honra. E depois que a gente sai num estudo dessa robustez, desse tamanho, a responsabilidade aumentou, Marília. É um misto de alegria e de dizer, olha, a gente tem ainda mais responsabilidade de continuar essa missão, né, conectando outras soluções também, que é o que a gente trouxe aqui para a feira e tem feito em todo o país. E eu queria te ouvir a sua percepção sobre o Hub Longevidade. Como que você percebe o Hub, não só aqui na feira, na Vida 60 Mais Expo, no Hospital Med, mas te ouvir um pouco... como que você está vendo a nossa atuação, no seu olhar tão especializado, né, nessa temática? Eu acho que tá incrível e me alegra muito saber que é só o primeiro, sabe? O primeiro encontro aqui, porque eu acho que eu fiquei impressionada. Eu não sei se eu te falei, acho que comentei com você. Pernambuco foi um estado que teve uma participação no mapeamento muito forte, com muitas iniciativas de lugares que eu nunca tinha imaginado. Então tem um lugarzinho que fica 1 hora daqui, que é bem pequeno e tipo um monte de iniciativas. Você fala, gente, é um Brasil para descobrir, né? Então a gente está aqui, é uma coisa única. Eu acho que sabe um evento no sentido de um acontecimento mesmo? Eu acho que é o que está acontecendo aqui. Obrigada, Marília. E o Brasil no cenário internacional? Você que tem essa atuação também ampliada, uma organização internacional, a que distância que o Brasil está do debate real sobre longevidade no mundo? Eu acho que o Brasil ele tem alguns pontos que são muito referência. Por exemplo, o Estatuto do Idoso é um estatuto que é uma política que é muito referência. O próprio SUS é um sistema de saúde que é muito referência. Agora, a gente precisa de algumas adaptações nesse sistema que já não está dando conta, então tem outras discussões que precisam entrar, porque o Brasil envelheceu muito rapidamente e ainda, né, com desigualdades sociais que não são as mesmas. Então, quando a gente fala de velhice, fala velhices. Quando a gente fala de longevidades, também são longevidades, né? No Brasil, o próprio envelhecer ainda não é para todos, né? E a gente vai chegar lá de formas muito diferentes. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado de não pegar modelos que são de lá de fora, ou mesmo países que estão num nível de desenvolvimento diferente, que já tem uma solução educacional diferente da nossa, né? Não dá para a gente usar as mesmas regras e as mesmas medidas. E também não dá, eu acho, para a gente se encantar, o que é muito bacana também, mas se encantar só pelo potencial de consumo da pessoa 60 mais, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado para deslocar o que é uma longevidade plena. Obviamente que uma longevidade plena, ela comporta o direito de consumir, né? Eu gosto muito de um autor que chama Canclini, que ele fala que o consumo é uma forma de cidadania, né? Tudo bem, mas é preciso também um pouco descolar para tratar da longevidade, tratar dos desafios e das oportunidades de envelhecer lá fora, tanto aqui no Brasil, como se fosse apenas uma oportunidade de consumir. A gente tem outros desafios e que são muito diferentes e urgentes. E urgentes, né? Desafios sociais seríssimos, né? Sim. E urgentes. Marília, eu queria que você falasse para quem está empreendendo na área de longevidade ou quer empreender na área de longevidade,
sobre os cuidados, sabe? A gente estava conversando um pouco sobre isso, eu vou chamar de cuidados, né? Qual que é o conhecimento básico que alguém que quer empreender na longevidade precisa ter, na sua opinião? Olha, quando os empreendedores que estão começando alguma coisa ou já têm alguma coisa, alguma ideia, vêm conversar comigo, eles chegam falando, eu vou fazer tal produto, tal serviço para pessoa idosa. Aí a primeira pergunta que eu faço é, para que pessoa idosa? Né? Assim, com quem que você está falando? Porque, de fato, e a gente não está falando só da idade cronológica, né? Que uma pessoa de 50 vai estar num momento de vida e tem outras necessidades, como a de 80, mas que dependendo de onde essa pessoa está, né? Quais são os acessos que ela tem, quais são os acessos que ela teve ao longo da vida, né? O modo como ela chegou aos 50, o modo como ela chegou aos 60, isso vai variar completamente. E principalmente a questão, e a gente volta na educação, a questão do grau de escolaridade, né? Quando a solução ela envolve tecnologia e a adoção de tecnologia, é muito importante se atentar para quem é o seu usuário em termos de grau de escolaridade. Então, é um dos conselhos que eu costumo dar, né? Assim, quem é a pessoa idosa com quem você está querendo falar, onde ela está no território e qual é o grau de escolaridade dela, porque isso vai influenciar muito a facilidade que ela terá para adotar a tecnologia, por exemplo. Ótimo, Marília, muito obrigada. Obrigada pela parceria, em nome da Mastercare, do Hub Longevidade, do Fonacare, como eu disse, estão presentes nesse estudo tão relevante. E obrigada pela inspiração, pelo aprendizado também com você. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço em nome do laboratório. Foi um prazer ter a contribuição de vocês para a construção dessa sabedoria coletiva que a gente espera que dê tantos frutos. Né? Obrigada. Obrigada.